Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Vamos falar um pouquinho de mecanismos de patogenicidade bacteriana, dando seguimento ao nosso curso de microbiologia básica, né? Aí voltado para o curso de biomedicina. Mas você, independente de qual área da saúde seja, sempre será muito bem-vindo. Sou o professor Marcelo e é um prazer, né, trocar experiência e trocar conhecimento com você. Espero também aprender muito com vocês em todos os momentos da vida. Bom, quando a gente fala de mecanismos de patogenicidade, uma coisa que eu gosto de salientar em primeiro momento é que seu organismo, né, o seu corpo, quem você é, as suas estruturas fisiológicas, seus órgãos, como eles estão organizados, suas células, os tecidos que formam o seu corpo, todo o seu organismo, ele traz, né? Ele supre diversas das necessidades bacterianas, né? Você consegue ser um ambiente muito propício para que esses micro-organismos cresçam de uma maneira excelente. Você fornece para eles calor, umidade necessária para que eles possam sobreviver, a água livre necessária para que eles possam realizar as suas reações químicas, os nutrientes necessários para que eles desenvolvam suas vias metabólicas, né? E produzam os seus componentes e mantenham a sua célula ativa. E você protege eles contra ambientes extremos, né? E contra possíveis predadores ambientais, como, por exemplo, algumas amebas que se alimentam de micro-organismos. Então, né, na sua existência, no seu ser, né, de como o seu corpo é, ele é, na verdade, um grande meio de cultura que as bactérias encontram tudo aquilo que é necessário para que elas cresçam. Quando nós falamos de patogenicidade, nós precisamos aqui diferenciar dois termos, né? A patogenicidade é a propriedade, né? É a característica de um micro-organismo de promover ou não alterações fisiológicas no hospedeiro, ou seja, é a sua capacidade de produzir doença. Eu tenho bactérias que são naturalmente patogênicas, né? Elas conseguem entrar no seu organismo e alterar a sua fisiologia de modo que você passa a ter alterações fisiológicas que nós chamamos de doenças, né, de patologias, e você tem bactérias que comumente não são patogênicas, que elas podem, né, é, é, entrar num hospedeiro, sem com que isso elas causam alterações fisiológicas que levam a sintomas de doença nesse paciente, né? E você tem a virulência. A virulência é o grau de patogenicidade de um organismo. Eu costumo falar que é o arsenal de estratégias, o arsenal de moléculas que essas bactérias apresentam, que vão permitir que elas, né, façam ou não a doença no hospedeiro. Então, a virulência é todos os mecanismos, né? A soma dos mecanismos que a bactéria tem ou não, que aquela espécie, aquela cepa apresenta ou não, que fazem com que ela invada ou não melhor um organismo, que ela drible as defesas do organismo ou não, que ela permaneça em estados de latência que para ela vão ser benéficos e vão trazer problemas a longo prazo pro meu hospedeiro, para o meu paciente. Tudo bem? As bactérias apresentam não um, mas vários mecanismos de resistência. Algumas bactérias vão apresentar apenas um mecanismo, apenas uma estratégia de virulência, como algumas delas podem acumular múltiplos mecanismos de virulência. Nós podemos dividi-los em aderência, né? Então, a capacidade da bactéria em si aderir a uma estrutura física do hospedeiro, por exemplo, se aderir ao intestino, à uretra, com a presença de pílis, é um mecanismo de virulência. Compare duas bactérias, uma que tenha pílis, né, uma quantidade grande de pílis, e uma que não tenha. Quando essa bactéria, se ela estiver pensando em invadir, né, em habitar ali a uretra de um paciente, aquilo pode ser um fator de virulência importante. Por quê? Nós sabemos que a pressão com que o jato de urina sai é capaz de expulsar diversas bactérias que querem colonizar a minha uretra. E aí, as bactérias que têm aderência, ou seja, que têm maior quantidade de pilos, elas podem ter uma vantagem, pois aquele jato de urina já não é mais capaz de expulsá-la do organismo, e aí elas conseguem estabelecer, né, uma colonização e em seguir uma infecção.
Uma coisa interessante que eu queria notar é que colonização não indica infecção, né? Eu posso estar com aquela bactéria no meu organismo sem que ela esteja relacionada a uma doença, então ela pode somente colonizar um hospedeiro. Infecção é quando aquela bactéria, né, ela aumenta de número e ela está em um sítio onde ela não é comum, e naquele sítio ela começa a promover alterações fisiológicas daquele sítio, tudo bem? E aí nós chamamos de uma infecção. A invasão, algumas bactérias são capazes, né, de penetrar em um sítio biológico, né, por exemplo, em uma mucosa, e a partir daquela mucosa produzir substâncias que permitam com que ela invada tecidos mais profundos, com que elas caiam na corrente sanguínea do paciente e a partir dali elas se alastrem para múltiplos sítios. Alguns produtos de metabolismo, né, podem ser considerados fatores de virulência. Então, eu posso produzir algumas substâncias, a bactéria pode produzir algumas substâncias durante seu metabolismo que a favorecem, por exemplo, invadir, que favorecem ela a chegar em camadas mais profundas, que permite que ela iniba células de defesa. Dentre esses produtos de metabolismo, nós precisamos destacar as toxinas. Proteínas, né? Substâncias químicas, em geral proteínas, nem todas as toxinas são proteínas, mas uma grande parte delas é, que são capazes de destruir tecidos, são capazes de modificar o funcionamento de células, como por exemplo, causando diarreia, são capazes de matar células de defesa, de inibir, suprimir a produção de determinadas células. Enzimas degradativas, né? Algumas bactérias, alguns fungos, inclusive, eles podem produzir proteínas que degradam o tecido, degradam, por exemplo, colágeno, desfazem desmossomos entre células epiteliais, e isso ajuda com que elas façam o seu processo de invasão, de fuga do sistema imune. Algumas delas produzem proteínas citotóxicas, ou seja, proteínas que elas liberam dentro da célula, e essas toxinas, elas passam a intoxicar a célula, né? Elas matam a célula, elas fazem com que a célula trabalhe de maneira ineficiente, elas alteram a forma da célula, como a gente vê, por exemplo, em algumas E. colis, né? Enteroagregativas. As endotoxinas são quando essas moléculas da própria estrutura, né? Como, por exemplo, o LPS, eles ativam uma resposta imune, eles são capazes de inibir algumas respostas imunes, eles suprimem, por exemplo, a produção de algumas células na medula óssea, e elas fazem parte da estrutura bacteriana. Então, é endo, vem de dentro, né? Faz parte da bactéria, como, por exemplo, o LPS. Superantígenos, que são algumas proteínas que elas hiperestimulam a liberação de algumas citocinas, interleucinas, e elas podem levar a um prejuízo dos tecidos e do organismo devido a esse excesso, né? Esse processo hiperinflamatório. Então, os superantígenos, em geral, eles induzem um excesso inflamatório, eles ativam uma resposta T exacerbada. Algumas das bactérias, né, fazem evasão fagocitária, então elas conseguem driblar a fagocitose promovida por células apresentadoras de antígeno. Um exemplo são aquelas que têm cápsula. A cápsula ela funciona tanto para proteger a bactéria da entrada de substâncias, como elas também protegem, né, a bactéria de ser fagocitada por macrófagos e neutrófilos e células dendríticas em geral. A depuração imunológica, né? Um processo onde elas são capazes de diminuir a produção de células imunes ou mesmo promovem, né, a morte prematura dessas células, né, inibindo assim uma resposta imune excelente do paciente. Resistência a antibióticos hoje em dia é considerada como um mecanismo de virulência, uma vez que a presença dessas substâncias permite com que essas bactérias, a presença desses mecanismos de resistência permite com que essa bactéria permaneça no tecido por maior tempo e aumenta a sua taxa de replicação. E algumas bactérias optam, né, pelo crescimento intracelular, ou seja, elas se protegem do ataque imune do hospedeiro, né, habitando no interior de células do próprio
hospedeiro, e isso faz com que as moléculas, como anticorpos e mesmo a fagocitose promovida por células imunes, não acometa essas bactérias que estão dentro das células do próprio hospedeiro. Tudo bem? Uma coisa importante de lembrar é que a doença bacteriana, ela vai ser sempre um processo, né? Sempre o resultado de um balanço entre o que está acontecendo com o hospedeiro e características da bactéria. Quando a gente fala em hospedeiro, o local onde aquele micro-organismo está tentando se estabelecer a infecção, que ele está tentando se multiplicar e, né, colonizar, e aí a partir da colonização fazer uma infecção, ela é importante. Nós sabemos, por exemplo, que bactérias que na pele não fazem nada, como por exemplo Staphylococcus aureus, que muitos pacientes têm ele como microbiota de pele, tem em região nasal, e nesses pacientes é apenas uma colonização, elas não estão promovendo nenhum tipo de infecção e doença, mas que quando essa bactéria cai em outros órgãos, né, em tecidos mais profundos, em regiões como, por exemplo, pulmonares, no trato epitelial do sistema geniturinário, eles vão promover infecção. A resposta imune do hospedeiro, né? Então, pacientes que estão imunossuprimidos, eles não conseguem combater as mais simples bactérias, eles não conseguem diferenciar, eles não conseguem fazer a capacidade de fagocítica ao extremo. Às vezes eles conseguem fagocitar essas bactérias, mas não conseguem matá-las dentro dos fagócitos devido a problemas na resposta imune. O estado nutricional do paciente deve ser levado em conta, então nós sabemos que pacientes que têm déficit de alimentares, né, déficit de alguns nutrientes, têm uma resposta imune menor, estão mais suscetíveis, eles produzem menos proteínas e isso faz com que eles sejam mais suscetíveis, né? O uso de alguns medicamentos que levam à imunossupressão temporária ou dificultam a resposta imune do hospedeiro, e a presença de doenças de base também podem levar com que micro-organismos escapem mais à resposta imune do hospedeiro e, com isso, consigam estabelecer é, infecções com maior facilidade. Quando a gente fala de bactéria, o tamanho do inóculo e o local do inóculo é importante. Então, como eu falei, uma bactéria na pele pode não ser tão agressiva quanto a presença dela dentro da minha corrente sanguínea, por exemplo. O tamanho do inóculo. Algumas bactérias, para começar o processo de infecção inicial, elas devem, né, ser inseridas de maneira direta no dentro do paciente, né? Eu preciso de uma grande quantidade delas para que algumas sobrevivem ao ataque imune inicial e aí elas estabeleçam a infecção, os fatores de virulência que ela tem, né? Então, como a gente conversou, elas vão usar de várias estratégias para burlar o sistema imune do paciente e conseguir nutrientes com maior facilidade, conseguirem invadir locais mais interessantes para sua replicação e o estabelecimento de uma infecção. O oportunismo delas, então, algumas bactérias, elas vão estar presentes na microbiota do paciente, mas elas estão sob controle da ação de outras bactérias locais e do sistema imune do paciente. Quando outras bactérias são eliminadas, né, ou o sistema do paciente diminui, o sistema imune cai, né, eu tenho uma diminuição das respostas imunes, essas bactérias têm uma oportunidade de aumentar a sua quantidade e a partir dali elas estabelecem uma doença. E as ilhas de patogenicidade, que são regiões do genoma da bactéria em que elas podem ter vários genes de virulência que vão propiciar para ela um arsenal melhor para estabelecer uma infecção. É claro que a gente tem que entender que as bactérias podem adentrar o organismo e colonizar diferentes sítios anatômicos, né? Então, a gente tem aí no nosso organismo várias regiões onde eu tenho muitas bactérias colonizando, convivendo com nós, né? Convivendo com outros micro-organismos, sem a necessidade, nem necessariamente estar fazendo uma doença. Nós chamamos de colonização. Algumas bactérias patogênicas, elas podem colonizar o paciente, então elas crescem em determinadas regiões anatômicas, sem promover ali processos infecciosos, sem causar respostas imunes, alterações fisiológicas que levam à doença do paciente. Tudo bem? Isso é uma colonização. Mas elas podem
entrar em regiões anatômicas diferentes, onde ali elas veem um ambiente propício para sua replicação, e essa replicação leva a alterações fisiológicas que nós chamamos de infecções, de que são, na verdade, patologias. Os mecanismos de entrada das bactérias incluem a ingestão, então eu posso adquiri-las através de alimentos e água contaminada, através de fomites, né? Então, eu tenho ali a contaminação de algumas estruturas, né? Por exemplo, barras de metrô, né? Onde a gente segura e coloca as mãos. E a partir da contaminação da minha superfície da pele, eu posso levar essa mão à boca, aos olhos, às narinas e contaminar essas regiões com aquela bactéria, né? Então, ingestão e a contaminação por fomites, ela é bem presente. A inalação, às vezes algumas bactérias elas estão aí misturadas à poeira presente no ar, e ao inalarmos essas gotículas, esses aerossóis de bactérias, nós propiciamos a sua entrada via pulmonar no nosso organismo e através do trato respiratório superior. Alguns traumas, né? Então, a lesão de alguns tecidos, né? Através da perfuração, da picada de artrópodes, pode introduzir essas bactérias dentro do meu organismo. E a via sexual, né? O ato sexual, nós sabemos que a presença de algumas bactérias pode ser facilitada através da transmissão sexual, que o ato, o coito, né, ele promove na região genital a presença de pequenas lesões de micro rupturas do tecido epitelial, que podem permitir a disseminação dessas bactérias através da transmissão sexual, né? As bactérias, né, podem colonizar, né, os pacientes, então elas podem estar em diferentes sítios. Em geral, quando nós somos colonizados por bactérias patogênicas, né? Aqui a gente está falando da presença delas em sítios onde elas ainda não estão fazendo doenças, mas elas estão presentes, né? Elas há defeitos na defesa do meu paciente ou alterações da microbiota local permitem com que essa bactéria permaneça por ali por longos períodos de tempo, e essa colonização ela requer a presença de estruturas especiais na bactéria. Por exemplo, uma bactéria para permanecer na região genital do paciente, né, na uretra, no final da uretra do paciente, ela tem que ter ali na sua superfície, né, proteínas ou estruturas que permitam que ela se fixe naquele ambiente. Às vezes, dependendo da localização, por exemplo, na pele, a bactéria precisa ter característica de resistir a um ambiente mais seco, com menos quantidade de água, alta concentrações de sal. Tudo bem? É interessante notar, né, que para as bactérias se fixarem, se aderirem ao tecido local, ela pode usar algumas estratégias, né? A presença de fímbrias, que são aquelas proteínas pequenas, lembrando a pelos, né, que são estruturas proteicas, adesinas, que são moléculas que permitem que essa bactéria se fixe no local, os piles e a formação de biofilmes também são consideradas mecanismos para adesão bacteriana. Muito comum em estruturas físicas, né? Uretra, formação de biofilme em região de válvulas cardíacas e mesmo em materiais cirúrgicos, como, por exemplo, a contaminação de acessos por biofilmes bacterianos. Algumas bactérias, elas apresentam a capacidade de invasão, então elas conseguem penetrar dentro da célula por diferentes estratégias, algumas promovem a sua própria fagocitose, algumas conseguem romper, né, a membrana plasmática temporariamente e entrar dentro da célula, e dentro de lá elas podem liberar algumas substâncias que alteram o citoesqueleto da célula e permitem a sua escapada para células ao redor, ou mesmo através dos vasos sanguíneos e linfáticos. Algumas bactérias também utilizam a estratégia do cavalo de Troia, né? Elas permitem ser fagocitadas pelas células fagocíticas, e essas células vão para os santuários imunológicos. Essas células, por exemplo, migram para linfonodos, e uma vez no linfonodo, essas bactérias são capazes de escapar da fagocitose. Então, elas são entregues pelo próprio sistema imune numa estratégia que a gente chama de cavalo de Troia.
Elas podem fazer destruição tecidual, então elas podem destruir células do nosso corpo através de toxinas. Lembrando que as endotoxinas são produzidas por gram-negativas, constituem no LPS da bactéria. Então, o LPS faz parte da estrutura da bactéria. Ele é tóxico para o meu organismo, ele é tóxico para as células, ele ativa respostas inflamatórias, mas ele faz parte da própria bactéria, por isso que ele é chamado de endotoxina. Já as exotoxinas são produzidas tanto por gram-positivos quanto por gram-negativos, né? E elas liberam, né? São proteínas secretadas que alteram a célula, elas fazem a célula trabalhar de uma maneira diferente, elas alteram a estrutura da célula, algumas delas promovem a destruição da célula. E os superantígenos são aquelas moléculas que se ligam às células T, e nesse processo elas ativam uma tempestade de citocinas e essa tempestade de citocinas, que no primeiro momento seria benéfico para o meu paciente, o excesso inflamatório leva ao aparecimento de sintomas e destruição tecidual exacerbada. É claro que toxinas diferentes apresentam funções diferentes. Por exemplo, a toxina de Corinium Bacterium diphtheria, ela é uma toxina, né, que leva à destruição, à morte celular, porque ela impede a célula de fazer proteínas. Então, uma vez que o Clostridium libera a toxina difitérica, essa proteína entra dentro da célula, impede que a célula faça proteínas e a sua célula morre, né? Entra em morte celular devido à ausência de proteínas importantes. A toxina colérica, né, a toxina do vibrião da cólera, ela já se liga a um receptor, né? Ela aumenta a atividade de uma proteína chamada adenilato ciclase, e isso faz com que todos os íons da célula sejam jogados para fora. Então, a célula coloca em excesso sódio, cloro, potássio e bicarbonato para fora. Uma vez que esses íons ficam em excesso no lúmen intestinal, a água da célula sai para diluir e isso causa a diarreia aquosa que a gente vê na cólera. Já, por exemplo, a toxina do Clostridium tetani, ela se liga aos receptores, né? Elas se ligam a receptores na sinapse e elas impedem com que os neurônios inibitórios liberem, né? é, neurotransmissores inibitórios e aquela célula fica estimulada por longo tempo. Então, eu tenho aí uma resposta de um estímulo excitatório que não é parado pela ação dos hormônios inibitórios, né? Já no Clostridium botulinum, né? Ele se liga na vesícula anterior e impede que a célula libere estímulos para a fibra muscular. Então, eu não consigo causar contração muscular, porque a toxina está impedindo os neurônios excitatórios de liberarem neurotransmissores para a célula muscular. Então, a gente vê que toxinas diferentes agem de maneira diferente. Cada um vai ter um alvo e vai causar uma alteração fisiológica importante. Nesse sentido, tem ganhado muita importância os sistemas de secreção, né? A gente conhece os sistemas de secreção em bactérias gram-negativas. Em bactérias gram-positivas, esses sistemas ainda são desconhecidos, com exceção do tipo 7 em Mycobacterium, que parece ser um sistema de secreção bem interessante e bem importante. Sistemas de secreção são estruturas bacterianas nas bactérias gram-negativas que permitem com que ela liberem toxinas para o exterior ou dentro da própria célula, tanto de células humanas para fazer o processo de colonização de infecção, como de outras bactérias para permitir a sua competição. Então, a gente tem descoberto cada vez mais sistemas e entendido por que que a bactéria usa ele, como que ela usa ele para obter vantagem, tudo bem? Lembrando, bactérias gram-positivas não têm sistemas de secreção conhecidos, né, descritos, mas elas também liberam toxinas. Elas liberam de outras formas, tudo bem? Muito bem.
Outros mecanismos de resistir à virulência bacteriana incluem um encapsulamento. Então, quando a célula bacteriana produz, né, não são todas que produzem, mas algumas produzem açúcares ao redor. Essa cápsula protege elas de moléculas como antibióticos e outras células, fagocitose, por exemplo. Algumas delas promovem mudança antigênica, então algumas bactérias são capazes de montar pequenos peptídeos que se assemelham a proteínas da minha célula. E isso faz com que elas não sejam reconhecidas pelo sistema imune. Algumas delas transformam, né, alteram os antígenos da sua superfície. Então, a partir do momento que o seu organismo reconhece a proteína A, elas passam a produzir uma proteína A alterada, e isso também mascara ela para o sistema imune. Elas podem inibir a resposta imune, algumas promovem destruição das células autoimunes, algumas acabam fazendo com que os anticorpos se liguem de maneira incorreta, algumas inibem a fagocitose, algumas são fagocitadas, mas não deixam o lisossomo entregar substâncias, né, as enzimas degradativas dentro do fagossomo. Algumas conseguem sobreviver às enzimas lisossomais, elas têm outras proteínas que inibem as enzimas, e algumas delas dão preferência por crescer dentro de células do hospedeiro, onde elas estão extremamente protegidas. Tudo bem? Então, falamos um pouquinho dos mecanismos de virulência, né? Pontuamos aí virulência e patogenicidade, são coisas diferentes. Falamos um pouquinho das estratégias que as bactérias apresentam para causar doença, né? A relação importante entre as condições do hospedeiro e as características da bactéria que podem levar ou não ao estabelecimento de uma doença. Desejo a você muito sucesso nos seus estudos. Nos vemos em breve. Sucesso!